Olá, como você está? Espero que você esteja bem. Eu te convido a fazer comigo uma breve reflexão no texto que está escrito no Evangelho segundo o apóstolo Mateus, no capítulo 7, verso 6, onde diz: Não dê o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, eles as pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. O que aprendemos com esse texto? O que Jesus quis dizer com dar pérolas aos porcos? Dar pérolas aos porcos é você compartilhar o que é importante, de muita relevância, com quem não está nem aí, com quem te despreza e despreza o que você está se dispondo a compartilhar. Dar pérolas aos porcos é falar algo de valor para quem não valoriza e não dá a mínima importância para o que você está falando. É um completo desperdício de tempo e de trabalho, pois você poderia gastar esse tempo com quem realmente precisa e se importa. Porque naturalmente vai acontecer o que diz o texto, abre aspas, esses as pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. As pérolas serão pisoteadas e lançadas na sua cara. Ou seja, o que é de valor, o que é importante para você, além de ser desprezado, menosprezado, desvalorizado, será usado contra você para de alguma forma te atingir. E muita gente é atingida e sofre por causa disso, porque dá importância para opiniões de pessoas que não conhecem, que não a querem bem e não estão nem aí para o que elas fazem, dizem, para o trabalho delas ou para o que elas fazem, em vez de dar importância para quem realmente ama e valoriza. Isso acontece até com o Evangelho, pois muita gente bem intencionada fica até de certa forma, dando murros na ponta de faca, se expondo de uma maneira completamente desnecessária, de uma maneira que nem Jesus fez. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, Jesus estava pregando na região da Galileia quando várias pessoas começaram a menosprezá-lo pelo fato de Jesus ser muito sábio, mas ser daquela região e pelo fato dos moradores dali conhecerem os parentes de Jesus. Eles estavam mais preocupados em desmerecer Jesus do que aprender com ele. E o que Jesus fez? Ficou chorando pelos cantos? Não. Ele foi embora, foi pregar e fazer milagres em outro lugar. Ele não ficou ali e não fez muitos milagres ali por causa da incredulidade daquele povo. Outro episódio foi no Evangelho segundo João, no capítulo 6, onde Jesus fala que ele é o pão que havia descido dos céus. Então, grande parte das pessoas que estavam ali começaram a criticar a Jesus a ponto de Jesus repreendê-los, dizendo: parem de me criticar. E o que aconteceu? Muitos discípulos de Jesus que estavam com ele, dando ouvidos àquelas críticas, pararam de segui-lo e foram embora, dizendo que o discurso de Jesus era pesado demais. E o que Jesus fez? Virou para os 12 discípulos e disse: vocês também querem me deixar? Podem ir. Então acontece algo muito interessante. Então, quem valorizava e se importava com Jesus de fato e com aquilo que Jesus ensinava, disse: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? O que vemos aqui? Quem se importa, quem te valoriza, vai te apoiar e estará do seu lado sempre. E foi o que os apóstolos de Jesus fizeram, ficaram ao lado de Cristo. Eram 12, mas eram 12 fiéis, 12 amigos fiéis. Quase 600 mil foram embora, mas 12 que valorizavam Jesus ficaram. Enquanto os falsos discípulos, além de criticar Jesus, o abandonaram, quem era fiel a Cristo ficou. Na vida é assim. Ficarão ao seu lado e te darão apoio quem te considera de verdade. Aí você me pergunta, então devemos abandonar as pessoas? Devemos parar de pregar o Evangelho? Eu respondo, não. Devemos pregar o Evangelho sim, pois essa é a nossa função. O que não devemos fazer é querer fazer o trabalho do Espírito Santo. A nós cabe pregar o Evangelho em todo o tempo, em todo lugar e a todas as pessoas. E não querer convencê-las, pois esse é o trabalho do Espírito Santo.
O problema é que muitos, além de pregar o evangelho, quer também convencer as pessoas de que estão certas. E isso não é certo. Pois quem convence da justiça, do pecado e do juízo não é o ser humano, é o Espírito Santo. Aí o que acontece? De tanta pessoa ficar lá espizinhando em cima da outra, as pessoas começam a criar aversão ao evangelho ao invés de simpatia. E quem prega é considerado como um chato e enjoado. Pregou uma vez e pregou da forma correta, pronto, você fez a sua parte. Agora deixe o Espírito Santo fazer a obra e você vai orar pela vida de quem você pregou o evangelho. Quem quer ouvir vai ouvir, quem não quer ouvir não vai ouvir e ainda vai fazer zoação com aquilo que é santo. E talvez até te agredir com palavras ou fisicamente. É isso que Jesus quer dizer com não deem o que é sagrado aos cães. Quem não tem temor a Deus irá zombar de Deus na sua cara, vai fazer chacota com a palavra de Deus. Tudo porque você quis fazer além da sua parte. Você quis convencer da justiça, do pecado e do juízo. Faça como Jesus. Pregue o evangelho. Fale a verdade e deixe quem escutou ficar remoendo aquilo, a ponto do Espírito Santo convencê-lo da justiça, do pecado e do juízo. Preocupe-se em fazer o bem e fazer bem a sua parte, ou seja, dar um bom testemunho de cristão e de gente de bem, pregar bem o evangelho porque maneja bem e corretamente a palavra de Deus, ser o intercessor pelas almas perdidas e deixe o Espírito Santo fazer a parte dele, que é convencer o mundo da justiça, do pecado e do juízo. Não dê a quem te despreza as armas que eles precisam para te atingir, te entristecer, te magoar, para te desvalorizar. Acredite no seu potencial e na força que Deus te deu. A gente não tem que ficar provando nada para ninguém. O Evangelho não nos manda fazer isso. Nós temos é que dar bons exemplos, viver o Evangelho de tal forma que a nossa vida já seja uma pregação de tudo aquilo que falamos. A nossa preocupação tem que ser em fazer corretamente aquilo que Deus diz. A nossa preocupação não tem que ser sobre aquilo que as pessoas pensam ou irá pensar de nós, mas sobre aquilo que Deus já sabe a nosso respeito. Pense nisso, que Deus te abençoe, um forte abraço e mantenha sempre viva a esperança. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.